dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Ensino Religioso. Ensino Religioso é uma disciplina que também estamos trabalhando no canal Mundo EF e eu espero que vocês estejam gostando dessa sequência de aula que nós estamos fazendo. O que nós vamos ver hoje, Leandro, na disciplina Ensino Religioso? Que conteúdo é esse? Preste atenção aqui comigo. Você vai olhar, conhecendo, conhecer-se e conhecer os outros. Então, moçada, como eu falei para vocês desde o início da nossa disciplina de ensino religioso, esse conteúdo, né, o ensino religioso, é um conteúdo voltado muito para questões mais filosóficas, entre aspas. Não é uma coisa muito direta, onde você diz assim, quem sou eu? Eu digo, não, eu sou Leandro Ribeiro Araújo da Silva, sou professor de Educação Física. Não, não é isso. As perguntas que nós fazemos dentro do ensino religioso, dentro da disciplina ensino religioso, são umas perguntas bem mais internas, que nós temos que responder com bem mais pensamento, com bem mais noção de um todo, e não só uma coisa direta, como no caso eu falei para vocês agora há pouco, apenas o meu nome e minha profissão. Beleza? Então, nós vamos começar esse conteúdo novo e vamos analisar tudo relacionado ao conhecer-se e conhecer os outros. Beleza? Vamos comigo? Passador de slide, hein? Profissa. Vamos lá. Antes de nós começarmos, nós temos que entender que perguntas nós podemos fazer dentro de uma análise desse conteúdo. Olha o que nós colocamos aqui para vocês. Preste atenção. Algumas perguntas se fazem necessárias dentro desse conteúdo que nós colocamos. Conhecer-se e conhecer os outros. Que perguntas são essas, Leandro? Moçada, primeira pergunta, quem sou eu? Segunda pergunta, quem é o outro? E terceira pergunta, quem somos nós? Aí você diz, Leandro, mas eu não preciso saber só quem sou eu, não. Por que eu quero saber quem é o outro? Entre aspas, eu não me importo com a vida dos outros. Não, não é bem assim, moçada. E eu vou explicar para vocês. Você tem que primeiro saber quem você é. Mas também é interessante você saber quem é o outro. Mas não só aquela pergunta direta que eu falei no início. Você tem que saber quem é o outro como ser humano. E também saber quem são vocês, os dois juntos dentro de uma sociedade. Moçada, só assim, através dessas perguntas e dessas respostas, é que nós vamos conseguir ter um convívio melhor dentro da sociedade. Leandro, tu tá falando muita coisa, eu não estou entendendo quase nada do que tu tá dizendo. Calma, moçada, nós vamos explicar. Eu só quero que você entenda primeiro que dentro desse conteúdo do ensino religioso, nós temos que responder 3 perguntas. Que perguntas são essas? Quem sou eu? Segunda pergunta, quem é o outro? E terceira pergunta, quem somos nós? Nós vamos nos preocupar com nós mesmos, com os outros, com o nosso próximo, e nós vamos se preocupar também com nós, com o conjunto de pessoas vivendo em uma mesma sociedade. Beleza? Vamos lá. Olha o que eu coloquei para vocês aqui no número 1. O eu, o outro e nós. Coloquei para vocês o eu, sublinhado, porque nós vamos começar falando do eu. Beleza? O primeiro eu coloquei eu enquanto ser biológico. Moçada, biológico vem de biologia. O que é um ser biológico, Leandro? Preste atenção que nós vamos explicar para vocês aqui agora. Eu sou um ser vivo humano. Então você ser um ser biológico quer dizer que você é um ser vivo. É um ser vivo que tem várias necessidades como qualquer outro ser vivo. Você tem as suas necessidades fisiológicas, você tem as suas necessidades biológicas, você tem os seus gostos, você tem o seu raciocínio. Então, esse conjunto faz com que você seja a primeira resposta daquela pergunta, da primeira pergunta, quem sou eu? É a primeira resposta dizer que você é um ser biológico, assim como vários outros. Mas nós estamos primeiro falando da gente. Nós somos um ser biológico.
E que características são essas de um ser biológico? Presta atenção aqui, ó. Primeiro, sou um ser vivo humano. Quando ele fala um ser vivo humano, moçada, nós podemos entender o que nós colocamos nessa figura ao lado para vocês. Todo o ser vivo, claro, o humano, ele se concebeu do útero de uma mulher, né, da sua mãe. Então vocês têm, todos os seres humanos, eles têm uma particularidade. Mas eles também têm uma coisa em comum. Todos eles vieram do ventre da sua mãe, da concepção do seu pai com a sua mãe. Nasceu a criança no útero da mulher e depois de 9 meses a criança nasceu. Então isso é comum de um ser humano. Nós colocamos também aqui ó, que nós somos diferentes dos animais. Por quê? Os animais também são seres vivos, assim como as plantas. Agora, nós somos seres vivos, humanos, e que têm raciocínio, o que nos difere dos animais. Claro, alguns animais possuem um raciocínio muito bom, mas não se compara à potência do raciocínio humano. Então, nós nos diferenciamos dos outros seres vivos, porque o animal ele também é concebido no útero da sua mãe, né, da fêmea, e ele nasce também. Nós podemos dizer que é um ser vivo, sim, é um ser vivo. Só que ele não é um ser vivo humano. Por quê? Porque ele não tem o intelecto, a inteligência, o raciocínio que nós temos. Beleza, moçada? Nascidos de uma mulher, onde explicamos para vocês aqui, essa figura. E embaixo, com necessidades biológicas e fisiológicas. Moçada, todos nós temos vontade de ir ao banheiro, fazer o número 1 ou o número 2. Nós também temos necessidade de nos alimentar. Nós temos necessidade de beber água. Nós temos várias necessidades. E essas necessidades vão nos caracterizar como um ser humano enquanto ser biológico. Agora, o primeiro que nós respondemos do eu, quem sou eu, é que nós somos um ser biológico. E qual é o número 2, Leandro? Presta atenção, moçada, vamos lá. O número 2, ainda o eu sublinhado, porque nós estamos falando eu. Eu, quando eu digo eu, não sou eu não, moçada. Somos cada um falando para si mesmo. O número 2, eu enquanto ser psicológico. Olha o que nós vamos falar aqui para vocês. Conjunto de características marcantes de uma pessoa, que o diferem dos outros. Embaixo, personalidade. Moçada, por mais que todos nós, eu, você que está assistindo, sejamos parecidos, parecidos como assim, Leandro? Nós somos seres vivos, claro, seres biológicos, como explicamos no slide anterior. Nós temos 2 braços, graças a Deus, nós temos 2 pernas, nós temos 2 orelhas, um nariz, uma boca, 2 olhos, cabelo. Isso nos faz parecer iguais. Agora, algumas características físicas vão fazer com que a gente seja diferente. Claro, o professor Leandro pode ser mais alto, você pode ser um pouco mais baixo. O professor Leandro tem barba, você não tem barba. Agora, existem características psicológicas. Essas características vão diferenciar muito mais as pessoas. Eu e você. Nós colocamos embaixo que essas características são chamadas de personalidade. Por quê, moçada? Porque a personalidade difere de um para o outro. Cada um possui um tipo de personalidade. Por exemplo, o professor Leandro é uma pessoa que adora sorrir, uma pessoa que adora brincar, é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa que brinca com seus alunos, é uma pessoa que quase nunca está de mau humor. Eu já esqueci a última vez que eu estive de mau humor. Mas tem pessoas que, em contrapartida, passam a maior parte do tempo com os olhos franzidos, né? Com o rosto fechado, sem dar um sorriso, é uma pessoa mais fechada para si. Então isso, moçada, são características da personalidade. E isso remete a um ser psicológico. Então você é um ser biológico, mas você também é um ser psicológico. Porque você possui a sua personalidade, que é diferente de cada pessoa que você conhece. Pode até ser parecido, mas idêntico não é. Cada um tem a sua personalidade e cada um reage a uma situação da sua maneira.
Beleza? Vamos para o número 3 agora. Moçada, ainda falando do eu, o eu sublinhado, nós colocamos eu enquanto ser religioso. Moçada, falamos sobre ser biológico, ser psicológico, e agora o eu como ser religioso. Olha o que nós colocamos aqui. Primeiro, mistério da existência humana. E segundo, por que eu estou aqui? Nós já explicamos em uma videoaula que nós temos aqui no canal, que se não me falha a memória é a aula Quem Sou Eu?, que fala para vocês que só a religião é que consegue nos dizer, consegue nos conformar, ou então nos colocar num caminho buscando uma coisa mais à frente. Leandro, não entendi o que tu quis dizer. Peraí, deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Moçada, em algumas religiões elas dizem o seguinte: faça isso, que você terá o reino dos céus. Não fala? Alguém que conhece alguém que faleceu, passou dessa para melhor, se Deus quiser, passou dessa para melhor, e chegou lá, veio contar e disse que realmente ele conseguiu ir para o paraíso, ou que ele foi para o inferno, ou que ele foi para um lugar ruim? Não. Você não conhece essa pessoa. Por quê? Porque quem foi, moçada, não veio para cá para contar. Então a religião, ela faz a pessoa seguir um caminho na busca de uma situação prometida que ninguém confirmou para você se é verdade. Lembrando, Leandro não está criticando nenhuma religião aqui. Nós estamos analisando uma coisa bem mais ampla e não religiões em específico, tá bom? Então, o ser, enquanto ser religioso, é um ser que busca alguma coisa. E por buscar alguma coisa que lhe foi prometido em outra vida, em outro plano, né? Ele tende a seguir padrões estipulados pela religião. Mas isso mostra que ele é um ser religioso. Se você chegar e procurar uma pessoa que é, sei lá, protestante, ou então católico, se você chegar para ele e dizer assim, não, por que tu não faz isso aqui? Um exemplo, ele vai dizer assim, não, eu não faço isso porque a minha religião não permite. Porque isso é errado perante a minha religião. Então perceba que não é que seja errado para ele. É errado para a religião dele e por isso ele não faz. Porque dentro da religião dele, se ele fizer aquilo, ele não vai ter um futuro prometido. Que ninguém confirmou para ele se existe, mas ele acredita e basta ele acreditar. Deu para entender isso, moçada? Vamos lá, continuando. Número 4. Perceba que o número 4 agora, nós vamos falar não do eu. O eu não está mais sublinhado. Olha o que está sublinhado agora. O outro. Leandro, nós vamos falar do outro. Sim, presta atenção. Número 4. O outro é aquele que não sou eu. Ora, Leandro. Claro, o eu sou eu, o outro é o outro. Calma, eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer. Presta atenção aqui. O outro pode ser, assim como você, um outro ser humano, biológico com personalidade, que nós explicamos para vocês, biológico com personalidade e religioso, um ser humano, ou então pode ser um animal, e pode ser Deus ou deuses. Leandro, animal? Sim, moçada. Quando nós estamos falando da nossa convivência com os outros, o outro necessariamente não é só um ser humano. Pode ser um animal. Por exemplo, aqui na minha casa, quem me conhece, eu tenho uma cachorrinha, que o nome dela é Lisa. Depois eu vou mostrar para vocês. É um animal? É, mas eu convivo com ela. Dentro da minha casa, na minha vida, dentro da minha sociedade. Para onde eu vou, que eu puder levar, eu levo ela. Então, moçada, nós temos também um relacionamento não só com outro ser humano. Nós temos relacionamento com animais. E nós temos relacionamento também com Deus e deuses. Aí você diz, Leandro, Deus e deuses? Sim. Nós explicamos também aqui no nosso canal, em uma aula que fala sobre religiões, né, os tipos de religiões, que você sabe que existem religiões que cultuam mais de um Deus, que é chamado de politeísta.
Agora, existe a religião que cultua apenas um Deus, que é chamado de monoteísta. Então, moçada, dependendo da religião aonde você se enquadra, você você pode ter um relacionamento com um Deus, que é o seu Deus, né? No caso, se você for católico, se você for protestante, se você for ortodoxo, ou então outros deuses, né? Você pode conviver, se relacionar através de oração, através de cultos, com outros deuses, se a sua religião for politeísta. Beleza? Vamos lá. Moçada, o número 5. Agora o número 5 nós não vamos mais falar do eu nem do outro. Nós vamos falar de nós, de um contexto dentro de uma sociedade. Não sou só eu e você, mas sim um conjunto de pessoas dentro da sociedade. Tá bom? Preste atenção. 5. O nós identifica-nos como um grupo. Aquilo que me representa ou me inclui. Moçada, quando nós falamos nós estamos falando um conjunto de pessoas que na grande maioria das vezes possuem os mesmos interesses. Como assim os mesmos interesses, Leandro? Eu vou explicar para vocês. Na minha época de escola, moçada, eu andava muito com um grupo de amigos que gostavam de atividade física. Por quê? Porque o professor Leandro também gostava de atividade física. O que nós conversávamos era praticamente a mesma coisa. Os gostos eram praticamente as mesmas coisas. Assim como quando eu comecei a andar com os meus amigos do voleibol. Por quê? Porque eu jogava vôlei. Os meus amigos também jogavam. Então nós tínhamos interesses em comum. Então perceba o como o nós está relacionado. O nós ele faz com que nós tenhamos um grupo de pessoas com o mesmo interesse. Isso caracteriza o nós. Porque você não vai ficar, se você gosta muito de futsal, você muito dificilmente vai ficar muito tempo em um grupo das pessoas que só falam de vôlei. Eu estou dando um exemplo, tá, moçada? Não que você não possa, claro que você pode. Mas porque aquele assunto não me interessa. É um assunto que não me convém. Assim como se você é católico, você não vai ficar muito tempo em um grupo de umbandistas. Ah, Leandro, isso é errado. Não, eu não estou dizendo que é errado e que é certo. Eu estou querendo explicar para vocês que todos nós temos os nossos gostos que nos diferem em grupos, ok? Então esses grupos é que vão fazer com que você consiga se relacionar dentro do nós, com um grupo de pessoas. Deu para entender isso? Vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, moçada. Primeiro, conhece-te a ti mesmo. Eu vou dar um pause aqui nesse vídeo, rapidinho. E essa frase é uma frase de Sócrates, que é um grande filósofo. Eu quero que você entenda essa frase, e depois que você entender essa frase, eu quero que você assista esse vídeo para você começar a entender o que essa frase quis dizer. Beleza? Preste atenção comigo aqui, por favor. Preste atenção no vídeo. Atenção, moçada. Depois que vocês assistiram esse vídeo, o que vocês perceberam? Perceberam que tinha um avestruz,
o avestruz foi competir em uma corrida com o pinguim, só que o avestruz chegou muito, tipo assim, como a gente fala na nossa língua, abafando, né? Com muita confiança. Por quê? Porque ele tinha as pernas compridas, porque ele com certeza ia conseguir dar passadas mais largas, ia conseguir passar do pinguim, ia vencer o pinguim com facilidade. O pinguim estava se aquecendo também ali, todo contente, perninha curtinha, bracinho curtinho. Só que, na hora de começar a corrida, que o juiz atirou, fez aquele barulho, o avestruz se assustou. Assim como nós conhecemos, né, que o avestruz, em momentos de susto, ele coloca sua cabeça dentro da areia. Então ele colocou sua cabeça dentro da areia com medo e o pinguim saiu andando de boa até conseguir ganhar a corrida. O que isso quer dizer, moçada? Quando nós falamos conhece-te a ti mesmo, é que você tem que se conhecer antes de estar, claro, além de se conhecer, conhecer o outro, conhecer o nós, o conjunto todo, para você poder viver bem dentro da sociedade. Se você não se conhece, se você não sabe quem é você não vai conseguir viver bem dentro de uma sociedade. Se você não conhece o outro, se você não conhece o nós, se você não respeita o outro, se você não respeita o nós, você não vai conseguir viver bem dentro da sociedade e nem perto de outra pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meus amigos, eu conheci uma pessoa, não vou citar nomes, que ela adorava som alto de carro. Ele colocava um som gigantesco no porta-mala do carro dele. E esse som, meu amigo, tocava tão alto, mas tão alto, que ninguém conseguia... Assim, tu escutava uma música, a música que ele queria, tu escutava a quilômetros de distância. Agora, isso é bom? Depende. Para quem está botando a música que quer e que quer escutar música, talvez isso seja bom. Agora, para as pessoas que estão em casa, querendo estudar, querendo dormir, querendo trabalhar, querendo assistir uma televisão, querendo conversar com sua família, ou então uma pessoa idosa que esteja deitada, acamada, precisando de cuidados médicos, precisando de silêncio para descansar. Para essas pessoas, isso é bom? Você se faz uma pergunta. Se você se fizer essa pergunta, você vai primeiro analisar o quê? Primeiro, eu gosto do som alto? Gosto. O outro vai gostar? Ele quer escutar esse som alto? Terceiro, a sociedade, o lugar onde eu estiver botando esse som alto, eles gostam de estar escutando música alta ou eles querem fazer outra coisa? Então, a pessoa que fez, nesse caso, esse meu amigo, eu estou dizendo um caso em específico, tá, moçada? Esse meu amigo, ele, se fizesse essas perguntas, o eu, o outro e nós, talvez ele não fizesse isso. Porque ele ia pensar, não importa só o que eu penso, importa também o que o outro pensa e o que a sociedade pensa. No caso do carro, o bairro, o que o bairro pensa. Então, quando a gente, não só o eu, mas também outras pessoas, você consegue fazer as coisas da melhor maneira possível, tirar mais proveito do que você está fazendo. Tá bom? Moçada, aqui nós encerramos o nosso conteúdo da disciplina Educação Física dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse conteúdo, beleza? Moçada, lembre-se, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar.